Bem-vindos ao Superfatos. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais dramáticos e impactantes da história econômica mundial, a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes e curiosidades pouco conhecidas sobre esse colapso devastador. Quinta-feira, 24 de outubro de 1929. Há 90 anos, em apenas algumas horas, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma queda brutal, iniciando um pânico generalizado entre investidores e bancos dos Estados Unidos. Esse evento marcou o início da maior crise econômica e financeira do século XX, afetando os Estados Unidos e a economia mundial. O impacto foi tão profundo que gerou uma série de desdobramentos políticos que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Mas essa crise de 1929 não surgiu do nada. Entenda a história completa. Sua origem remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo foi tomado por uma onda de otimismo. As guerras pareciam ser coisa do passado, e uma era de paz, reconstrução e desenvolvimento econômico se iniciava. As tecnologias usadas para a guerra agora estavam mais acessíveis à população, impulsionando o consumo. A década de 1920 é muitas vezes chamada de os loucos anos 20, um período de mudanças na moda, na arte, na consolidação dos direitos femininos ao voto e um crescimento econômico que parecia não ter fim, especialmente nos Estados Unidos. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos já era a maior do mundo. Com a guerra, essa diferença aumentou ainda mais. Diversos países europeus ficaram devastados, com cidades, fábricas e plantações destruídas, enquanto o território dos Estados Unidos ficou isolado do conflito. Dos cerca de 17 milhões de mortos, a grande maioria era europeia. Nos anos seguintes, enquanto os Estados Unidos continuavam crescendo, os países europeus precisavam lidar com a falta de trabalhadores e o imenso número de pessoas desamparadas pelo conflito. A década de 1920 foi marcada por uma contradição no contexto internacional. Por um lado, os Estados Unidos estavam em uma posição de hegemonia econômica, no sistema econômico liberal mundial, com a Bolsa de Valores de Nova York no centro das atenções. Por outro lado, no cenário político, os governos dos Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista. No entanto, ainda existia a falsa ideia de que as potências europeias vencedoras da guerra eram as principais protagonistas internacionais. Essa contradição cresceu ano após ano. Primeiro, os países europeus progressivamente estabilizaram suas economias, aumentando a competição internacional e reduzindo o predomínio dos Estados Unidos. Segundo, a popularização das novas tecnologias como tratores e caminhões aumentou a produtividade agrícola. Isso significava uma maior produção de alimentos mais baratos, mas também aumentou o desemprego rural, já que menos pessoas eram necessárias, e diminuiu a lucratividade dos pequenos fazendeiros. A quebra da bolsa. E então o impensável aconteceu. Na quinta-feira, 24 de outubro de 1929, conhecida como Quinta-feira Negra, o mercado começou a despencar. O pânico tomou conta dos investidores que tentavam desesperadamente vender suas ações. Milhões de ações foram colocadas à venda, mas não havia compradores suficientes. Naquela época as notícias eram transmitidas por telégrafo, e a velocidade da comunicação era bem mais lenta do que hoje. O desespero se espalhou pelas ruas de Nova York, com investidores desesperados tentando salvar suas fortunas. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, 28 de outubro, o mercado sofreu outra queda brutal, seguida de uma nova queda na terça-feira, 29 de outubro, conhecida como a Terça-feira Negra. O colapso estava completo. Você sabia que o presidente Herbert Hoover tentou acalmar o público dizendo que os negócios dos Estados Unidos estão fundamentalmente sólidos? Infelizmente, essas palavras não foram suficientes para evitar o pânico. A crise da Bolsa foi como um terremoto econômico, abalando não só os Estados Unidos, mas também economias ao redor do mundo. Bancos faliram, empresas fecharam e milhões de pessoas perderam suas economias de uma vida inteira. As consequências da quebra da Bolsa foram devastadoras. A economia americana entrou em uma profunda depressão, conhecida como a Grande Depressão. O desemprego disparou, alcançando 25% da força de trabalho. Fábricas fecharam suas portas, e a fome se espalhou pelo país. As filas de pão e sopa se tornaram uma imagem comum nas cidades americanas, enquanto famílias lutavam para sobreviver. O colapso não foi apenas econômico, mas também social, com um impacto profundo na vida cotidiana das pessoas. Durante a Grande Depressão, houve um aumento significativo no número de crimes.
Desesperadas, algumas pessoas recorreram a atividades ilegais para alimentar suas famílias. A crise também teve um impacto global. Economias ao redor do mundo, que dependiam dos Estados Unidos, sofreram colapsos semelhantes, levando a uma década de dificuldades econômicas internacionais. Agora, vamos explorar algumas curiosidades pouco conhecidas sobre essa época turbulenta. O magnata do petróleo John D. Rockefeller tentou estabilizar o mercado comprando grandes quantidades de ações. Ele fez isso publicamente para tentar restaurar a confiança, mas seu esforço foi insuficiente para conter o colapso. Alguns bancos chegaram a pagar funcionários para comprar ações na bolsa durante os dias de pânico, na esperança de evitar um colapso total. Esses esforços heróicos, no entanto, não foram suficientes. A crise levou a um aumento no número de suicídios, com pessoas desesperadas vendo suas fortunas evaporarem da noite para o dia. Enquanto muitos perderam tudo, alguns poucos sortudos e bem informados conseguiram lucrar com a crise. Eles venderam suas ações antes do colapso total e compraram de volta a preços baixíssimos, enriquecendo ainda mais. A quebra de 1929 também inspirou mudanças significativas na regulamentação do mercado financeiro. Foi um catalisador para a criação de novas leis e instituições, como a Securities and Exchange Commission, para evitar futuras crises. A crise de 1929 é motivo de debate até hoje entre historiadores e economistas. O economista inglês John Maynard Keynes, contemporâneo da crise, acreditava que ela foi resultado de um paradoxo de superprodução. Para ele, o aumento na produtividade precisava ser acompanhado de uma melhor distribuição dos ganhos dessa produtividade para que a demanda e os empregos pudessem ser mantidos. Isso deveria ser feito ou com mais investimentos do governo, ou pelo corte de impostos dos mais pobres. Para o economista austríaco Friedrich Hayek, a expansão do crédito e as ações do Federal Reserve em aumentar a oferta de dinheiro na economia para combater a inflação agravaram a situação econômica. Já para o economista monetarista Milton Friedman, a culpa foi do Federal Reserve, mas por não fazer o suficiente. Para ele, o Banco Central deveria ter injetado mais dinheiro na economia para socorrer os pequenos bancos que estavam quebrando e diminuir os juros, ao invés de aumentá-los como ocorreu para satisfazer os bancos maiores. A crise de 1929 é um fenômeno extremamente complexo e com impactos históricos enormes. Ela mudou a forma como entendemos a economia e o papel do governo na regulação dos mercados financeiros. Ainda hoje, estudiosos e economistas debatem suas causas e consequências, buscando aprender com o passado para evitar que tragédias semelhantes se repitam. Esperamos que tenham gostado desse mergulho na história da Grande Depressão e que tenham aprendido algo novo sobre um dos períodos mais turbulentos da história econômica mundial. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este.